E se eu te dissesse que, às vezes, o seu cachorro reage a você antes mesmo de te ver? Antes da porta abrir, antes da sua voz, antes do primeiro carinho. Pode ser o som da sua chave, o barulho dos seus passos, o motor do seu carro chegando ou até a forma como você se aproxima do corredor. E de repente, ele já muda o corpo, já levanta a cabeça, já abana o rabo, ou já fica tenso. Mas por quê? Como ele sabe que é você tão cedo? A resposta pode ser muito mais profunda do que ele reconhece o dono. Porque talvez, para o seu cão, você já tenha virado um gatilho de memória. E quando isso acontece, tudo muda. A maioria das pessoas imagina que o cachorro reconhece o tutor só pelo rosto ou, no máximo, pelo nome. Mas não é assim que a convivência funciona dentro da cabeça dele. O seu cão aprende a identificar um conjunto inteiro de sinais que pertencem a você. A sua voz, o seu cheiro, o som específico dos seus passos, o jeito como você gira a chave na porta, a forma como arrasta a cadeira, pega a mochila, anda pela casa ou chama por ele. E o mais curioso é que ele vai ligando esses detalhes em sequência, como se montasse um padrão da sua presença. Às vezes, ele já sabe que é você antes mesmo de te enxergar. Só que isso é apenas o começo, porque ele não memoriza só quem está chegando, ele memoriza o que a sua chegada costuma significar. É aqui que a memória do seu cão fica ainda mais interessante. Porque ele não aprende só a reconhecer você, ele aprende a associar você a consequências. Se, quase sempre, quando você chega acontece alguma coisa boa, passeio, comida, brincadeira, carinho, descanso no sofá, atenção, voz calma, o seu cachorro começa a ligar a sua presença a esse pacote inteiro de experiências. Você deixa de ser só aquela pessoa conhecida e passa a ser um evento previsível dentro da vida dele. Talvez seja por isso que alguns cães já correm para a porta em determinado horário, ou ficam animados só de ver o tutor colocar um tênis, pegar a guia ou falar com um certo tom. Mas existe um detalhe importante aqui, e ele muda completamente o peso dessa história. Porque a memória do seu cão não guarda só o que foi bom. Esse é o ponto em que muita gente muda a forma de enxergar o próprio cachorro. Porque, do mesmo jeito que ele pode associar você a segurança, carinho e prazer, ele também pode registrar sustos, broncas, tensão e frustração. Um tom de voz duro, repetido muitas vezes. Um toque brusco. Um momento de medo. Um período longo demais sozinho. Um ambiente estressante. Uma situação em que ele se sentiu encurralado, ignorado ou inseguro. Tudo isso também pode ficar gravado. E não como uma lembrança solta, sem efeito, mas como algo que muda a forma como ele reage à sua aproximação no presente. Às vezes, o tutor acha que o cão mudou do nada, só que para o cachorro, nada aconteceu do nada. Talvez alguma memória esteja sendo reativada ali. E isso explica uma coisa que muita gente interpreta completamente errado. Sabe aquele comportamento que parece drama? Aquela reação que parece teimosia, manha, exagero? Pois é, em muitos casos, isso pode ser memória em ação. Um cachorro que hesita quando percebe que vai ficar sozinho talvez não esteja fazendo cena. Talvez ele já tenha associado aquele ritual a uma sensação ruim de ausência. Um cão que recua de um toque específico talvez não esteja sendo antipático. Talvez aquela mão, aquele movimento ou aquele momento do dia já tenham ficado ligados a desconforto. Outro pode se agitar só de ver a coleira, não porque ama passear, mas porque aprendeu que a guia também antecede pressa, barulho, confusão ou tensão. De repente, aquilo que parecia comportamento sem lógica começa a fazer sentido. E quando você junta várias dessas experiências ao longo do tempo, acontece algo ainda maior. O seu cão começa a formar uma leitura emocional de você. Talvez essa seja uma das partes mais fascinantes de todas. Porque o seu cachorro não guarda apenas lembranças isoladas. Com a repetição, ele começa a montar uma espécie de retrato emocional do tutor. Como se ele fosse respondendo, silenciosamente, a perguntas que nunca fez em palavras. Essa pessoa me acalma ou me acelera? Ela percebe meus limites ou me força? Ela me protege quando eu fico inseguro, ou me expõe? Ela aparece junto com conforto, ou junto com tensão? É como se o cão fosse somando pequenos episódios e tirando uma conclusão emocional sobre a sua presença. E essa conclusão não depende de um único momento, mas do padrão que ele vive com você. Agora pensa no peso disso. Porque, se ele constrói esse retrato emocional, ele não fica guardado numa gaveta da memória.
ele começa a influenciar o comportamento do seu cão todos os dias. É aqui que a memória deixa de parecer um detalhe bonito e passa a parecer uma força real dentro da relação. Porque esse retrato emocional pode mudar a forma como o seu cão te recebe na porta, o quanto ele relaxa quando deita perto de você, a facilidade com que obedece, a vontade de seguir seus passos pela casa, a forma como pede atenção, o nível de confiança que deposita em você, e até a intensidade da ansiedade quando você vai embora. Em outras palavras, o comportamento do seu cachorro não nasce só do temperamento dele. Muitas vezes, ele também nasce da história emocional que ele construiu ao seu lado. E quando você entende isso, a próxima revelação fica ainda mais surpreendente. Porque talvez o seu cão não precise nem encostar em você para tudo isso despertar de uma vez. É aqui que a história fica realmente impressionante. Porque para o seu cão, você pode se tornar um gatilho completo de memória. Às vezes, basta o som do seu carro parando, a chave no portão, o ritmo dos seus passos, a sua sombra entrando no corredor, o barulho da guia na sua mão, ou até a forma da sua respiração para o cérebro dele reativar, em segundos, sensações antigas. Alívio, expectativa, segurança, apego, medo, ansiedade. Percebe o tamanho disso? Antes mesmo de você tocar no seu cachorro, antes de falar com ele, antes de qualquer interação de fato acontecer, o corpo dele talvez já esteja respondendo ao que aprendeu sobre você. Como se a sua chegada não trouxesse apenas a sua presença, mas também um histórico inteiro de experiências. E isso leva a uma pergunta muito mais profunda do que o que meu cachorro lembra. A pergunta certa talvez seja outra: o que ele sente quando percebe que sou eu? Porque no fundo, quando a sua presença ativa memórias, o que está voltando não são só acontecimentos isolados. Não é apenas o passeio, a comida, a bronca ou a ausência. O que volta é a sensação que tudo isso deixou, o clima emocional que o seu cão aprendeu a ligar a você, a forma como o corpo dele se prepara quando percebe que você está chegando. E talvez seja por isso que alguns cães se derretem só de ouvir o dono, enquanto outros demonstram tensão antes mesmo do contato. Então a descoberta final já não é mais sobre memória como um fato curioso. É sobre vínculo, sobre a marca emocional que uma convivência vai deixando dentro do animal. E é justamente aí que está a parte mais forte de tudo. No fim, a memória mais profunda do seu cão talvez não seja apenas lembrar quem você é. Talvez seja lembrar como a vida dele se sente quando você está por perto. Se ele se sente acolhido, protegido, esperado, respeitado. Ou, em alguns casos, ignorado, assustado, confuso, tenso. Isso muda completamente a forma de olhar para o vínculo entre vocês, porque o seu cachorro não está guardando só a sua imagem, a sua voz ou a sua rotina. Ele pode estar guardando, todos os dias, a experiência emocional de viver ao seu lado. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Que tipo de memória o seu cachorro está criando sobre você neste exato momento?